Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, como estamos na série de combates contra o Cyberpunk 2077, dessa vez eu trouxe aqui uma dupla de 2012. Isso mesmo. Em 2012 essa dupla não era uma dupla fraca. Na verdade seria uma dupla intermediária. Em uma época onde a predominância dos gráficos, o objetivo do pessoal em geral, dos jogadores, era jogar em HD, sim. Então, a GTX 660 era a placa para quem visava alta qualidade em HD. Na época, a título de curiosidade, nessa época mesmo, as placas com final 60 suportavam ligação em SLI, ou seja, podia-se usar duas placas, duas 660, por exemplo, para, enfim, empurrar o jogo. Contudo, não é o caso daqui, mas se vocês tiverem curiosidade, eu posso fazer um vídeo mostrando como é que seria o desempenho em SLI. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem isso. Agora, com relação a 660, a GTX 660, dentro da NVIDIA, do universo NVIDIA, se trouxermos para os tempos mais atuais, ela é uma placa que ela ficaria com um desempenho aproximadamente no meio, bem no meio do caminho entre uma GT 1030 e uma GTX 1050. Não 1050 Ti, a 1050 normal. Isso falando em desempenho. Mesmo, enfim, sabendo que existe um gap considerável entre a 1030 e a 1050, mas podemos dizer assim que a 660 acho que ficaria no meio do caminho. Agora, trazendo para o universo das Radeon, enfim, para o universo AMD, talvez essa placa estaria algo em torno entre uma RX 550 e uma RX 560. Claro, depende muito do jogo e também o que pesa contra a GTX 660 é a falta, enfim, de suporte a tecnologias mais recentes. E tem outro detalhe, né? Com 2 GB de VRAM, com certeza esse deve ser um dos maiores desafios dessa placa para rodar o Cyberpunk hoje. Agora, com relação ao processador que nós temos, que nós vamos utilizar, ele é um i5 3330, ou seja, um i5 3330, que é um processador Intel Core de terceira geração, de pinagem 1155. Ele é um i5 de entrada, que tem, no caso assim, dos modelos de 5, ele seria o i5 mais fraco da terceira geração. E ele tem o seu clock base de 3 GHz com um boost de até 3.2 GHz. Ele possui 4 núcleos sem hyperthreading, ou seja, temos 4 núcleos com apenas 4 threads. Nós vimos no combate do Athlon 3000G que com seus 2 núcleos e 4 threads, ele sofreu. Então vamos ver se 4 núcleos reais vão fazer a diferença, apesar de ser uma tecnologia, um processador mais antigo e com um grande detalhe também que opera num clock menor. O setup completo que será desafiado aqui é, enfim, o i5 3330 com uma GTX 660. Esse conjunto está com 16 GB de RAM, operando no modo DDR3 1600, em Dual Channel. Como de costume, não vamos fazer devaneios nos testes. Claro, podemos ser mais agressivos em algum detalhe ou outro. Então nós vamos buscar uma combinação, uma configuração aproximada e baixar ou aumentar de acordo com o que nós mapearmos de necessidade. Então, vamos aos testes. Bom, em princípio, baseando-se no que já aconteceu nos testes anteriores, até o momento, que foi no caso o teste do Atom 3000G e o do Notebook Gamer, em princípio aqui acho que nós já temos que mirar os 30 quadros, não vamos ir além disso, porque sabemos que a GPU ela vai ter problemas de empurrar mais que isso, com certeza. Como não sabemos o que vai acontecer, nesse primeiro momento vamos deixar os quadros destravados. Bom, vamos iniciar aqui a configuração. Num primeiro momento, eu não cogitaria colocar essa configuração que estaria aqui, que seria no baixo em 1080p.
Mas como provavelmente é uma configuração que o pessoal iria questionar se funciona, vamos começar então por ela. Então, lembrando que o padrão da configuração baixa é deixar a qualidade da textura no alto. Então vamos respeitar o padrão, enfim, baixo do jogo e vamos tentar rodá-lo em 1080p, ou seja, 1920 por 1080. E na questão da jogabilidade aqui, vamos deixar a densidade da multidão no alto, que também é o default do jogo. Então vamos ver o que nos espera aqui nesse ponto. Por padrão, enfim, eu venho utilizando aqui nos testes, vou carregar aquela parte do cenário que é a parte normalmente mais crítica, que é a parte, enfim, que exige bastante da máquina. Então vamos ver o que está nos aguardando. Como podemos ver, o jogo já começou no tranco aqui. Não está bem longe dos 30 quadros, como podemos analisar aqui, pegando 15 quadros. Mas lembrando, enfim, que é uma parte bem crítica. Como podemos ver, ó, o tempo dos quadros também está muito ruim. 11, 12 quadros. Vou acelerar, 13 quadros. Realmente a coisa está bem complicada. Bem complicada mesmo. Realmente, vamos dizer, em Full HD, aqui que não tem condições de sustentar os 30 quadros, pelo menos nessa área mais complexa aqui do jogo. Vamos tentar sair aqui, uma área um pouco mais tranquila. Nós vemos que realmente 30 quadros seria algo em Full HD, não funciona. Um grande detalhe que convém lembrar também, que seria muita pretensão, vamos dizer, conseguir rodar em Full HD mesmo no baixo, porque como eu comentei antes, essa placa, ela foi, como eu disse, o público dela na época visava os gráficos em HD. Então realmente em Full HD seria complicado. Como podemos ver, a utilização de memória dela está no máximo. Podem ver a utilização da memória de vídeo. Está usando todos 2 GB de VRAM. E está pegando emprestada da memória RAM. O que, querendo ou não, abala o desempenho também. Então realmente vemos que está bem complicado. O que nós podemos tentar verificar aqui, até analisando o uso da CPU ali, que eu acho que em princípio não vai influenciar tanto, seria baixar a densidade da multidão. Mas em princípio, pode ver que não tivemos uma alteração substancial, não impactou. A densidade da multidão não impactou aqui nesse caso, até porque ela está relacionada diretamente com a CPU neste caso. E a CPU, a gente pode ver que ela está dando conta. A CPU está cumprindo a tarefa. Ela pode chegar até próximo de 100%, aumentando ali a densidade. Eu vou subir aqui novamente a densidade da multidão. Então percebe-se assim, que não é a multidão, aliviando a multidão, que a gente vai ter ganho, teremos ganhos de quadros. Ó. Observem aqui nesse caso aqui. Complicado, porque sempre dá uma alteração meio que instantânea logo para o jogo. Observe, ficou ali 12, 13 quadros, não houve uma mudança nos quadros. Por mais que alivie a carga do processador, realmente a GPU está utilizando 100% dela. 100% da GPU e está usando completamente a memória da GPU. Então até vamos deixar no alto aqui realmente, porque não é por aqui o caminho. Então 1080p realmente não há condições. Nesse primeiro momento, como a gente percebe que não consegue sustentar os 30 FPS, mesmo aqui, enfim, saindo da confusão, posso até avançar para uma área mais tranquila, se for o caso, antes que digam, está em uma área, muita coisa, mas não é o caso. Realmente não existe milagre aqui. O que nós podemos fazer aqui nesse caso, acho que seria a opção mais sensata, seria baixar os gráficos para HD. Então, acho que podemos baixar a configuração aqui. E podemos utilizar essa configuração 1366 por 768, que normalmente é aqui os monitores HD são vendidos, que seria na verdade a configuração WXVGA. O HD de verdade seria
1280 por 720. Mas em princípio vamos tentar a configuração que existe, que é muito comumente usada em monitores. Então vamos retomar. Em princípio tivemos uma melhora, ou seja, saímos ali de 15, 16 FPS para algo mais próximo dos 25, 27, chegando perto de 30 FPS. 30 quadros, o tempo dos quadros está oscilando bastante. Neste caso aqui até passou um pouquinho dos 30 quadros, como vocês perceberam antes ali. Chegando perto dos 30 quadros. Aqui pode-se dizer que chegamos já num ponto em que está rodando muito próximo dos 30 quadros. Tem as quedas, ele consegue, enfim, sustentar bastante próximo. O que seria ideal aqui neste cenário seria travar os FPS em 30. Eu acho que seria o caminho mais sensato para a gente buscar realmente os 30 FPS. Então acho que podemos pegar aqui na configuração, vamos travar no Riva-Tanner. Vamos travar em 30. Bom, aqui ele não está conseguindo chegar nos 30, mas de qualquer modo vai liberar um pouquinho de recurso quando chegar num ponto em que ele consegue atingir os 30. Isso ajuda a manter a estabilidade dos quadros, como podem ver. Mas ele tem as quedas, ele não consegue sustentar 30 nessa situação. Ele ficou oscilando 25, 26. Talvez para jogar nessa resolução, vamos dizer assim, que é um pouquinho acima do HD, poderia-se talvez baixar um pouco o limite dos quadros, só um pouquinho abaixo dos 30. A gente ali 27, 28, se quisesse manter a constância. Mas realmente, enfim, segue o processamento praticamente em 100%. O uso da memória de vídeo também está no talo, a gente pode perceber. O processador também está utilizando bastante, mas enfim, não é o impeditivo aqui dos frames nesse caso. Mas ele está empurrando em conjunto com a GPU. Vamos voltar para aquele pontinho crítico. Aqui, inevitavelmente, temos umas quedas abruptas, como podem ver, violentas quedas. Então essa região é bem complexa mesmo. E como percebemos, não adianta reduzir a densidade, porque não é um problema da CPU sozinha, enfim, a GPU está de fato no uso no seu limite. O que podemos tentar fazer aqui nessa situação também seria baixar um pouco mais a resolução. Vamos tentar o mínimo, a resolução mínima do jogo. E aqui pode ser que ocorra um certo fenômeno. Ó, tivemos um aumento nos quadros, mas ainda assim não consegue se chegar nos 30 quadros. Como podem perceber. Isso no baixo com as texturas no alto. Naquela situação, a gente anda numa situação, houve aqui uma melhora, de fato, nos quadros, mas ainda assim não nada para chegar nos 30 nessa região aqui, que ela é complexa. Mas de qualquer forma, é jogável. É jogável. Não é uma experiência fenomenal, mas é jogável. E aqui vem aquele detalhe interessante, ó. Eu vou subir a resolução agora para o seria o HD de verdade. Esta aqui, ó. Observem os quadros, a gente chega naquela situação em que pouco, enfim, ocorre uma mudança, mas ela acaba sendo muito superficial em termos de ganho de desempenho. Então, realmente, utilizar no mínimo acaba não valendo a pena.
Então, realmente, a GTX 660 ela está no seu limite, ela sofre para chegar quase nos 30 quadros. Outra situação que nós podemos tentar aqui para ver se conseguimos os 30 quadros é fazer uso do Fidelity FX. Acho que essa é uma outra situação. Vamos ver aqui o que nós podemos fazer aqui. Vamos ver a configuração. Vamos ativar o Fidelity FX. Vamos deixar em princípio essa configuração que seria o HD de verdade. Vamos vir aqui nos gráficos e vamos ativar o Fidelity FX. Vou ativar o dinâmico. Mirando 30 quadros. Ah, uma coisa importante a fazer. Eu tenho que destravar o Riva Tuner, porque senão eles começam a brigar. E as coisas não funcionam muito bem. Então aqui os quadros estão destravados. Resolução mínima podemos deixar aqui em 50% e a máxima podemos deixar no 100%. E ver como é que ele vai se comportar. Vamos retornar. Enfim, estamos em HD. Ó, passamos um pouquinho dos 30 quadros. Enfim, lembrando que nessa configuração o jogo vai alterando, né, a resolução de modo a tentar sustentar os 30 quadros. Mas ainda assim pode ver que borra bastante e ele ainda assim perde consideravelmente os quadros. E tem uma perda considerável de quadros. Podemos perceber. Ele fica mantendo nos 30, mas existe uma perda considerável na qualidade da imagem. Isso aqui nós estamos rodando em HD. Eu, sinceramente, acho que a melhor opção seria, neste caso, não fazer uso do Fidelity FX. Apesar que ele está aqui, ele está conseguindo sustentar os 30 quadros aqui. Teve uma perda, bastou eu falar e ele perdeu. O tempo dos quadros varia muito. Vamos tentar retornar para aquela parte bem crítica. Nós temos a noção mais exata do Fidelity FX. O que ele conseguiria fazer? Então aqui estamos, Fidelity FX naquela parte crítica. Também tivemos uma queda abrupta nos quadros, mas ele vem numa luta tentando segurar a resolução. Roda bastante crítico. O que nós poderíamos tentar fazer aqui seria reduzir a qualidade máxima, resolução máxima. De repente, enfim, deixar travado, vamos dizer, nos 50% aqui, como se fosse um estático. Mas ainda assim percebe-se que ele não consegue manter os 30 quadros. Fica em 20 e poucos. A imagem fica terrível. Aqui, no caso da configuração que eu coloquei, está mantendo direto a 50%. Mas realmente a perda é absurda. Realmente não é uma configuração nada agradável. E mesmo assim teve uma perda violenta de quadros. Eu sinceramente, nessa situação, eu acho melhor não usar o Fidelity FX. E, vamos dizer assim, prefiro sofrer com a queda dos quadros. Vamos retomar aqui. Apesar das perdas, prefiro deixar ao natural. No caso aqui até está destravado os 30 quadros. Tem as perdas, mas prefiro deixar. Parece mais tranquilo jogar sem usar o Fidelity FX, mesmo sofrendo com a perda de quadros. Agora, um último recurso que nós podemos fazer, né, fazer uso, eu iria dizer, né, seria baixar a qualidade da textura. Vamos deixar para baixo para de repente ter um alívio com relação ao uso da memória da GPU.
Então aqui está no baixo, vamos deixar no baixo, vamos deixar o Fidelity FX desativado. Resolução vamos deixar no HD mesmo. Em princípio vamos travar em 30 quadros. Acho que é a configuração mais adequada. E vamos voltar para aquela nossa parte crítica. Voltando àquela parte crítica, podem ver, teve uma queda abrupta, mas ainda assim segurou um pouquinho acima dos 20. Ele chega até a querer perder os 20, mas até que consegue sustentar, ó, perdeu. É bastante crítico, mas ainda assim está conseguindo manter um pouco mais. Aqui complica de vez. A GPU está estrangulada, ele viu um pouco, ela perde, a oscilação do tempo dos quadros é muito violenta. Mas de qualquer forma deu um pequeno alívio. Lembrando que essa parte aqui do cenário é uma parte muito crítica. Você não vai estar o tempo inteiro nessa parte aqui do cenário. Mas percebemos que mesmo baixando as texturas, ele não consegue sustentar os 30. Aliviou um pouquinho a memória, está um pouquinho abaixo dos 2 GB, mas tecnicamente está utilizando ainda assim os 2 GB de VRAM. Não é o suficiente para deixar, vamos dizer assim, a placa de vídeo, a GPU respirando. Mas é aquela situação, ó, 27, o número dela aqui no Cyberpunk é um pouquinho abaixo dos 30 FPS. É uma taxa um pouquinho abaixo dos 30 quadros. O que podemos fazer, de repente, nada bem aqui eu queria mexer. O que nós podemos fazer, a gente vamos ver baixar para o mínimo, apesar que a gente vai cair naquela situação que não temos talvez muitas mudanças. Nós vamos ver como as texturas estão menores. Ó, aqui aliviou-se um pouco a memória, vamos ver. Ó, aqui tivemos um alívio da memória de vídeo, um pouquinho mais, mas nada gritante. E aqui também, ó, ganhamos um pouquinho mais de fôlego para ficar nos 30 quadros, reduzindo as texturas, deixando tudo no baixo, usando a resolução mínima. A gente é uma alternativa desse jogo. Se você quer chegar, vamos dizer, deixar 30 mais travado possível, talvez essa seja uma solução. Os gráficos, enfim, a menor resolução disponível, com a qualidade baixa, e lembrando de mudar as texturas, deixando as texturas no baixo também. Ainda assim ele tem algumas pequenas perdas, baixa ali. A impressão que dá que o número mágico para essa placa é na casa dos 27, 28, que é onde ele está tendo algumas quedas. Vamos ver, aqui essa parte é crítica. Aqui sempre perde para os 20, ou menos que 20. Aqui é muito complicado. Mas lembrando, você não vai estar sempre nessa parte do jogo. Ele realmente não consegue, a placa não consegue sustentar. A CPU vai a 100%. Como literalmente se a placa de vídeo meio que se perdesse na jogada. Podemos tentar aqui, de repente, como a placa de vídeo está um pouquinho mais aliviada, podemos de repente reduzir a densidade da multidão, só para ver como é que se comportaria. Mas ainda assim o uso de CPU fica bastante elevado. Não é o que vai resolver o problema. A mudança da densidade no i5 3330, ou 3330, se assim preferirem chamarem, a densidade da multidão não resulta uma alteração dentro do seu comportamento. De certa forma, vocês podem ver.
A placa de vídeo até está mais aliviada um pouco, tem momentos que ela dá uns picos. Mas enfim, essa é a situação dessa combinação aqui, não tem muito milagre a ser feito. O que poderia se fazer, que seria o último artifício, poderia se pegar, de repente travar um pouquinho abaixo, deixar de repente em 27 quadros. Não é, enfim, a melhor fluidez possível, mas é possível de repente se manter algo um pouquinho abaixo dos 30 quadros. E aí a placa consegue ter um pouco mais de força. Acho que até poderíamos tentar subir. Vamos ver aqui. Subir para um HD os gráficos. Deixar aquela configuração que é a mais comum, né, dos monitores. 66 por 768. Ele já tem mapeado, agora retornou. Subiu um pouquinho o tempo dos quadros, mas enfim, é um número mais realista aparentemente para essa placa. Vamos dizer assim, ela não consegue chegar nos 30 quadros, ela consegue chegar, vamos dizer assim, em 27 quadros. Mas é possível também deixar, enfim, em 30 e jogar, enfim, jogar com as pequenas, deixa travado em 30, né? E deixa ocorrerem as pequenas variações. Mas então, pessoal, esse é o limite da GTX 660. Realmente, 30 quadros com ela é uma missão, vamos dizer que ela falhou de certo modo. Bom, podemos perceber que esse conjunto médio de 2012 passou um sufoco aqui com Cyberpunk. Entretanto, o que me pareceu realmente mais crítico foi o desempenho da GTX 660. Que ela, vamos dizer assim, ela realmente está no seu limite para conseguir rodar o jogo. Ela vai ao seu extremo. Talvez vocês até me perguntem, mas por que você não fez um overclock dela? Assim, infelizmente a GTX 660 ela não tem uma margem considerável de overclock. Ela está rodando com um clockzinho um pouquinho mais alto que a original, essa placa. Enfim, que é coisa mínima, e mesmo se eu tentar extrair mais dela, começa, enfim, a ocorrer erros, e o ganho de desempenho é praticamente insignificante. Não teria mudanças no nosso resultado aqui. Mas pensando na CPU, por que tu não fez um overclock da CPU? Também, porque não adianta se a GPU já está, enfim, no seu limite, não seria overclockando a CPU que se conseguiria ter um ganho aqui no desempenho. E com relação ao overclock ainda do i5, esse aqui vai ser o nosso assunto no próximo vídeo, no próximo combate do i5. Mas, de qualquer forma, podemos dizer que a GTX 660 ela perde a luta por pontos. Ela não consegue sustentar os 30 quadros, mas ela fica muito próxima, como nós podemos ver aqui. E o detalhe, sem fazer o uso do Fidelity FX, que nesse caso aqui, também como ocorreu no Notebook Gamer, o Fidelity FX CAS mais atrapalhou do que de fato ajudou. Então, ou seja, não vale a pena utilizar o Fidelity FX nesse caso aqui. Realmente não trouxe ganhos. É melhor, enfim, trabalhar, enfim, tentar de repente trabalhar com um pouquinho menos de 30 quadros, ou então suportar ali aquela variação que ocorre, porque realmente o Fidelity FX não traz uma melhoria com relação a manter os quadros estáveis. Agora, pelos valores que se encontra a 660 usada, eu jamais recomendaria você comprar uma placa dessas, porque andam cobrando absurdos no mercado de usados. A gente vê valores, enfim, de 500, 600, até 900 reais em uma placa dessas. E esse aqui, assim, é um tipo de placa que você vai usar se você já tem uma, ou se alguém lhe emprestou, doou, ou
se ele vendeu muito barato, ou de repente você está usando uma placa enquanto você vai comprar uma outra, aí você tem essa placa, você pode utilizar ela, entendeu? É para esse tipo de situação que eu vejo utilizar uma placa dessas hoje, vamos dizer assim. Ela é uma placa que até certo modo, até certas proporções, melhor dizendo, ela tem uma certa força bruta, levando em conta a idade que ela já tem. Só que os 2 GB de VRAM realmente acabam comprometendo o desempenho dela. Talvez, se ela tivesse 3 GB, ela conseguisse aquele detalhezinho que falta para manter os 30 quadros. Mas eu acho que também, pelo que a gente pode perceber, ela teria que ter um pouquinho mais de clock. Talvez se ela tivesse algo em torno de uns 10 a 15% a mais de clock, ela conseguiria chegar e manter os 30 quadros plenos, vamos dizer assim. Claro, respeitando aquela parte que é super atolada ali do cenário. Mas de uma maneira geral daria para jogar, vamos dizer, grande parte do jogo em 30 quadros tranquilo. Um outro ponto também que pesa muito contra essa placa é o fato que a Nvidia já faz algum tempo que não atualiza os drivers para ela. Ou seja, o driver que está sendo utilizado é um driver bem antigo e que não tem otimização nenhuma para o Cyberpunk. E isso talvez ajudasse no desempenho se houvesse uma atualização mais recente. Agora, ainda sobre a GTX 660, eu deixo uma dúvida no ar. E em SLI, como é que será que seria? Vocês gostariam de ver? Deixe aqui nos comentários. Agora, falando especificamente do i5 3330, nós teremos um novo duelo com ele, pois parece que, pelo que eu percebo aqui, apesar de ele estar, enfim, relativamente equilibrado com a GTX 660, ele parece ainda ter um potencial para ir um pouquinho a mais. Então nós vamos ver até onde ele pode chegar de fato. E então, pessoal, o que vocês acharam desse duelo de uma configuração mediana de 2012 contra o Cyberpunk 2077? Deixem aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscrevam-se no canal, like no vídeo, ativem o sininho e até a próxima!